E aí, meu, tranquilo? Tudo certinho contigo? Tudo suave? Vamos começar então com a cinemática, cara. Um assunto que sempre cai, sempre caiu, sempre cairá em todos os vestibulares, porque é muito importante e não é aprofundado, tipo, não é difícil. Qualquer pessoa entende e qualquer pessoa vai usar isso no vestibular, tá? E tudo que eu vou falar aqui cai, tá? Em todos os vestibulares. No Enem também cai. Então, tipo, não, ai, meu Deus, que preguiça. Vamos lá. Ó, o que é cinemática? Primeiramente, cara, cinemática não é nada mais, nada menos que o estudo, é um estudo do movimento. Movimento. Isto não é um estudo do que causa o movimento, a gente não vai se preocupar com isso agora, mas a gente vai se preocupar com o movimento em si, tá? Que é, enquanto o movimento está acontecendo, a gente vai lá e estuda ele, tá? Tem uma equação horária que funciona para qualquer tipo de movimento, tá? Uma equaçãozinha assim, tipo, não tem que decorar, é só para embasar mesmo, que é essa aqui, ó. É xt igual a x0 mais delta x, tá? Já vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Agora, vamos lá. X, o que significa x? X significa posição. Posição. Isso, tá? Muita gente também chama esse X de S, tá? Que é o inglês, né? Space, né? Ou position, pode ser também. Mas muita gente chama de S, é a mesma coisa. Só que por que eu vou chamar de X? Porque tem alguns movimentos que são só verticais, tipo, tu solta uma bolinha para ela cair aqui embaixo, aí a gente vai trocar esse X por Y, só para entender um pouquinho melhor. Mas tu pode chamar de S sim, da mesma forma. Ê, avião. Meu Deus do céu. Aí, passou, passou. Beleza. Esse zero que tem aqui embaixo, aqui ó, desse x0, por exemplo. Opa, apaguei. Esse x0, o que significa esse zero? Esse zero significa inicial. Inicial, tá? O F pode ser também esse Tzinho, ou pode não ser nada, né? Pode não ser nada, pode não ter nada. Significa final, tá? Então pode aparecer XF, X de T ou só X. É a mesma coisa, tá? X0 então seria posição inicial. Posição inicial, né? Ah, o inicial, esqueci de comentar também, ele significa no momento, no instante zero. Essa é a palavra. No instante zero, tá? Beleza. E o delta x significa variação de posição, tá? O delta sempre significa variação, tá? O que significa variação? O que significa o delta? Cara, o delta é final menos inicial, tá? Isso aqui vai ficar mais claro mais pra frente. Vamos ver essa situação aqui, por exemplo. Ó, a gente tem uma bolinha que estava aqui e ela se moveu para a direita até chegar aqui, tá? Vamos escrever algumas coisas então. Por exemplo, ela estava aqui, ó, x0. Aqui era a posição inicial dela, tá? E aqui é o zero do meu referencial. Então, tipo, eu escolhi que aqui é o zero, aqui é o começo do espaço, assim, e ele vai crescendo para a direita, tá? Então, tipo, aqui pode ser a posição 1, se eu quiser, tá? Mas aqui é o zero. Então, esse tanto aqui vale x0 também. Porque para chegar no x0, a partir do zero é x0. Beleza. E esse aqui é o meu xt, é a posição final, né? Xt significa posição em função do tempo, tá? Conforme o tempo foi passando, ele chegou nessa posição aqui, tá? E então, aqui seria o meu Δx, tá? Aqui seria o meu Δx, porque ele variou esse espaço aqui, ele variou esse tanto de posição, do inicial até o final,
ele se moveu esse ΔX, tá? Beleza. Então esses aqui são os elementos meio que escritos aqui em uma situação. Beleza, vamos lá. Primeiro tipo de movimento, MRU. O que significa MRU? Movimento retilíneo uniforme. É um movimento que é retilíneo, é numa linha reta e é uniforme, ele nunca muda, ele é sempre igual, tá? Então, no MRU, a gente tem a velocidade. Velocidade, eu vou escrever só vel. E a velocidade é constante, tá? Lembra que eu falei que é uniforme, não muda nunca? Então, a velocidade não pode mudar, tá? Obviamente. Tranquilo. Velocidade. Vamos para a definição de velocidade. Cara, a velocidade é variação de espaço dividido pela variação de tempo. Tá? Então, se moveu 5 metros em 1 segundo, a velocidade foi 5 metros por segundo. Tá? Tranquilo. Tá. Isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever, que é ΔX dividido por tempo. Tá? Porque não existe tempo final, tempo inicial. É tipo tempo, é só tempo. Tá? Se a gente tratar isso aqui como uma mini equaçãozinha, a gente pode passar esse t multiplicando por outro lado. A gente tem que nosso ΔX é igual a v vezes tempo. Tá? Então vamos voltar aqui para a nossa equação horária de qualquer posição, de qualquer movimento, e vamos substituir esse ΔX aqui, pô. A gente descobriu ele agora, e a gente descobriu que esse ΔX é VT. Então vamos só escrever a equação do MRU, que seria x igual a x0 mais v vezes tempo. Essa é a equação do MRU, a única que existe, tá? Por que eu deixei esse outro espacinho aqui? Porque tem gente que trata o x, lembra, como S, tá? Então ficaria assim, S igual a SO mais v vezes tempo, tá? Que seria a fórmula que todo mundo chama de sorvete, né? Sorvete. Porque parece que está escrito sorvete aqui, tá? Beleza. Vamos escrever então a equação horária para essas duas situações aqui que eu desenhei. Para a primeira, tem uma bolinha que está a 5 metros aqui do meu ponto zero, né? Da origem, e ela está indo a 2 metros por segundo para a direita, tá? A gente sempre considera que indo para a direita é positivo e indo para a esquerda é negativo, tá? Porque a gente considera que o referencial daqui, do zero, ele cresce para a direita, tá? Tu pode adotar o contrário se tu quiser. Se tu for muito chato assim, se tu quiser matar o teu corretor, tu faz. Mas tu pode, tá? Mas vamos escrever então. Como que ficaria essa equação horária? Cara, vamos lá. xt. Esqueci de colocar o xt aqui, né, meu? Desculpa, perdão. xt x0 mais vt. Isto. Tá. Ó, xt é igual a posição inicial desse cara. Meu, pensa assim, ele tá a 5 metros do referencial para a esquerda, então ele tá na posição menos 5, né? Então a posição dele seria menos 5 mais velocidade, que é 2 vezes tempo, tá? Nesse caso a velocidade é positiva porque ela tá no mesmo sentido do meu referencial. Vamos para outra então. xt é igual a posição desse cara. Tá a 3 metros da origem no sentido positivo. Então a posição dele é 3. Velocidade nesse cara é 3 metros por segundo. Só que ela é contra o meu referencial. Parece que ele quer voltar. Tá vendo? Se ele tá na posição 3, ele tá tipo voltando. Tá? Então a velocidade é negativa nesse caso. Então é menos 3 vezes t. Fechou? Tranquilo, né? Tranquilidade. Vamos construir um gráfico, então, do MRU. Um gráfico velocidade por tempo. Eu vou pegar aqui um valor de velocidade. E lembra que no MRU a velocidade é constante, ela nunca muda. Então eu vou ter isso aqui, ó. Ela nunca vai mudar. Aqui eu vou ter o meu tempo inicial, meu t0, né? E aqui o meu tempo final.
tá? Então aqui eu tenho 2 pontos no meu gráfico. Beleza? É isso aqui. Meu gráfico é isso. Tá? É o que está entre esses 2 pontos, é isso aqui. Isso é o meu gráfico. Então, percebe que a gente tem uma área aqui, a gente tem um quadrilátero e tem uma área desse quadrilátero. O que significa essa área aqui? Cara, pensa, é V vezes T. A gente acabou de ver que VT é a mesma coisa que ΔX. Então essa área vai me dar o meu ΔX, vai me dar a minha variação de espaço. Beleza? E agora, esse gráfico aqui. Esse gráfico X por T. Tá? O gráfico posição por tempo. Vamos lá. Vamos pegar aqui a minha posição inicial. Aqui. X0. Percebe que aqui, no X0, o meu tempo é igual a 0, tá? Não movi em nada meu cursor do tempo. Então aqui é o X0. E percebe, né? Aqui, a equação do MRU é uma equação do primeiro grau. Então vai ser uma reta, ou crescente, ou decrescente, ou constante, né? Vai ser uma reta. E esse termo independente aqui, que é o x0, ele vai me dar onde que a reta corta o eixo y do gráfico. Então é bem aqui, aqui, no x0, tá? Beleza, então vamos colocar aqui o meu tempo final, meu t, meu instante t. E aqui eu vou pegar a minha posição final, meu xt. E lembra que xt pode ser escrito também como x0 mais vt, tá? É esse ponto aqui. Aí. Esse ponto não, essa medida aqui. Isso, não é um ponto. Aí, beleza. Agora vamos colocar aqui, ó. Que é a posição final no tempo final. Aí, agora a gente tem outro ponto. Vamos traçar a reta. Aí, perfeito. Essa aqui é a nossa reta. Agora, percebe, ó, vou só traçar um triangulinho aqui para tu ver uma coisa. Olha só. Primeiro, essa medida aqui. Quanto que vale? Isso aqui. Essa medida aqui vale T. Tá? É a mesma coisa que está escrito aqui embaixo, né? Vale T. Beleza. Essa alturinha aqui, ela vale x0. Tranquilo. Essa outra altura aqui, quanto que vale? Ela vale vt. Tá? Lembra que esse aqui é o ponto da posição inicial, posição final? Desculpa. Posição final. E posição final é x0 mais vt, que é o que faltou ali para completar. Tranquilo? Beleza. E agora aqui eu tenho um ângulo também, um ângulo alfa, que essa reta faz com o eixo x, que seria o tempo. E esse ângulo alfa, cara, olha só o que tem. A tangente desse ângulo me dá justamente o valor da velocidade, tá? Porque é a velocidade que determina a inclinação dessa reta. É só pensar um pouquinho. Se a velocidade for maior, a reta vai ser mais inclinada. Por quê? Porque vai percorrer mais espaço, tipo, ele vai subir muito mais em menos tempo. Tá? Vai percorrer mais espaço em menos tempo. Então, a velocidade seria maior assim. E a velocidade menor seria... Meu Deus. Seria o mínimo inclinado possível, assim. Tá? Segundo tipo de movimento, MRUV, tá? MRUV. A gente só estuda esses dois, tá? MRU e MRV, depois algumas variações, mas são esses dois, tá? Beleza. MRUV. O que significa MRV? Movimento retilíneo uniformemente variado. Meu Deus. O que significa isso? Cara, é uma bola que vai se mexer retilineamente, né? Num lugar retilíneo, que vai variar esse movimento, mas de forma uniforme, de maneira uniforme, né? Tem um padrão para ela mudar. Não vai mudar assim do nada, tá? Vai mudar com padrão. E aqui aparece uma coisa que a gente não viu ainda, que é aceleração, tá? Aceleração.
e a aceleração no MRV é constante. A velocidade não é mais constante, a velocidade muda em função da aceleração. Tá? A aceleração é sempre igual. Definição de aceleração: variação de velocidade por variação de tempo. Tá? Lembra que a gente viu que delta é final menos inicial? Então a gente pode escrever assim, que é velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tá? Tranquilo. Com base nessas informações aqui, a gente pode chegar na primeira equação do MRV. Tá? Na primeira equação horária do MRV. Tem 3, tá? E essa aqui é a mais simplesinha, assim, eu acho. E é a primeira, é a primordial. Que é essa aqui, ó. VT é igual a V0 mais A vezes T. Beleza? Tá, isso aqui é como se eu tivesse essa equação aqui, mas eu troquei os elementos, né? Que seria aqui. V igual a V0 mais A vezes T, tá? Então é mesmo formato. E essa equação eu chamo ela carinhosamente de VOAT. Porque é como está escrito aqui, VOAT, tá? Beleza, vamos fazer um gráfico então. Velocidade por tempo. Cara, no MRU, meu Deus, que eu falei. No MRU, a velocidade ela é constante. Então o gráfico era assim, lembra? Na velocidade. Assim. Isso, é constante, tá? E se fosse negativo, seria aqui embaixo só. Mas é constante. Aqui, no MRV, a velocidade vai mudar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma velocidade inicial, V0, e aqui vai ser a velocidade final, tá? VF, que é a mesma coisa que falar V0 mais AT, VOAT, tá? E aqui vai ser o meu tempo, no instante T, meu tempo. Vamos fazer o gráficozinho, mais ou menos aqui. Vamos traçar a nossa reta. E aqui a gente tem o nosso gráfico do MRV. Novamente, a gente tem essa área aqui, ó, desse gráfico, que é justamente VT, V vezes tempo. E a gente viu que essa área aqui vai nos dar o nosso ΔX, tá? Nossa variação do espaço. Para calcular essa área, como é que tu faria? Tu pode dividir aqui em um triângulo e um retângulo, por exemplo, tá? Ou em um trapézio também, calcular como se fosse um trapézio aqui. Cara, tu que sabe, pode calcular de diversas formas, tá? Beleza. Com base nesse gráfico, a gente pode chegar em outra equação do MRV, que a gente usa muito, que é essa aqui, ó. Xt é igual a x0 mais v0 vezes t. Aqui é quase como se fosse um sorvete, quase como se fosse um MRU, se não tivesse esse zero aqui, tá? Mas tem esse zero, tem que lembrar do zero, mais a vezes tempo ao quadrado dividido por 2. É essa fórmula, tá? Que as pessoas chamam carinhosamente de sorvetão. Sorvetão. Porque lembra que elas trocam o x por s? Então se eu trocasse assim, ó, parece que é um sorvetão, tá? Então beleza. Vamos lá. E com essa fórmula e com a fórmula do VOAT, mudando algebricamente de um lado para o outro e trocando os elementos, a gente chega na terceira equação do MRV, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX, vezes a variação de espaço. Tá? Meu Deus, ficou feio. Essa equação aqui. Tá? E essa aqui é a equação de Torricelli. Não sei como escrever, eu acho que é assim. Acho que é assim.
Mas essa é a equação de Torricelli. Para tu memorizar isso, cara, tem muito bizu para tu decorar. Tu procura aí, tu acha, mas eu prefiro só saber a fórmula dessa maneira mesmo, tá? Então, como é que eu sei qual fórmula eu tenho que usar dessas três? Cara, percebe, olha só. Essa aqui do Voat, por exemplo, ela não tem espaço, ela não tem x aqui. Então, se o problema não te der um x, né, tu não vai usar essas duas aqui que tem o x, né? Tu não vai usar elas, tá? Ou, sei lá, essa aqui do Torricelli não tem tempo. Tem tudo, mas não tem tempo. Então, se ele não te dá o tempo e não te pede o tempo, cara, tu não vai usar o Torricelli, entendeu? Tu tem que ver, tu tem que analisar o que tu tem e o que tu precisa. E aí tu vai vendo aí o que tu tem que fazer e qual fórmula tu vai usar. Beleza? Então aqui a gente terminou o primeiro bloco de cinemática, MRU e MRUV. Já foi. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre grandezas, transformações, os lançamentos. A gente vai falar bastante coisa ainda, tá? Mas não é difícil, é bem fácil, bem tranquilinho, tá? Então, fechou. Até a próxima.